Êxodo capítulo 16, nós vamos ver aqui que Deus começa a enviar um maná para aquele povo para eles terem o que comer. É interessante que logo no começo do capítulo o povo vai reclamar com Moisés e com Arão de novo, dizendo o seguinte: olha, era melhor que a gente tivesse morrido lá no Egito, porque a gente estava sentado ali às panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Ou seja, o povo, apesar de tudo que tinha vivido, apesar de todos os cuidados e livramentos que Deus lhe havia dado, eles tinham esse péssimo hábito de nunca estar bom. Parece que nada do que... Era como se Deus fizesse tudo o que tinha feito e nunca estivesse suficiente. E de forma extremamente desonrosa, eles diziam o seguinte: era melhor estar no Egito, porque lá a gente tinha que comer. Vejam vocês como são as coisas. Esse tipo de comportamento, ele é extremamente comum até hoje. Quantas e quantas vezes eu já ouvi, você vai ouvir, muito provavelmente já deve ter ouvido, pessoas dizendo que quando eles estavam fora da igreja a vida deles era mais leve, porque não tinha tanto problema, porque servir a Deus parece que é um peso para muitas pessoas. Esse é o nível do cristão superficial, pessoas que não entenderam o que Deus fez e que são tão soberbas e orgulhosas que não conseguem se alegrar em Deus. Que esta é a grande questão, e é justamente isso aqui que Moisés e Arão falam para o povo de Deus. Fala, vocês têm que parar de murmurar, porque não é para mim que vocês estão reclamando, vocês estão murmurando contra Deus. Isso está muito claro aqui no capítulo 16. Mas Deus, ele é tão misericordioso, e as pessoas falam, olha, o Deus do Antigo Testamento é um Deus ruim. Ele escuta um povo que ele tira do Egito, reclamando das condições, e aí o que Deus faz? Ele envia a carne para aquele povo, né? Ele está lá no capítulo 16 aqui, dizendo que Deus envia as codornizes, e ele fala para aquele povo: eu ouvi a sua reclamação, vocês vão comer então carne e pão à vontade, né? Em dado momento, o povo percebe que fica uma camada, após ali o orvalho, né? No redor do arraial, quando o que do orvalho tinha caído ele se evaporava, ficava uma coisa fina que parecia com escamas e ficava sobre a terra. Este era o maná. A Bíblia diz que o sabor era como se fosse um sabor de bolo de mel. Só que Deus havia instruído ali aquele povo dizendo o seguinte: olha, todos os dias eu vou mandar o maná, vocês peguem a porção para cada um de vocês do dia. Não adianta você pegar, hoje é segunda-feira, eu vou pegar a porção de segunda e terça, que vai dar ruim. E teve gente que fez isso, está lá no capítulo, você pode depois acompanhar a leitura. Aqueles que pegavam a porção dobrada, estragou, cheirou mal, deu bichos. Moisés fica indignado com o povo, reclama isso com o povo. E olha para você ver os detalhes dos milagres que Deus fazia. Ele mandava todos os dias esse maná, que era a alimentação do povo. Só que como tinha o sábado, que era o dia do descanso, então na véspera do sábado podia-se pegar uma porção dobrada para que no sábado não fosse trabalhar. Então nesse dia, quando se pegava a porção dobrada, não estragava. Agora, fora desse dia, quando alguém pegava por ganância ou por gula, alguma coisa assim, pegava 2 porções e estragava. Olha como era o tamanho do cuidado de Deus com esse povo. E também a Bíblia nos mostra que foi assim durante 40 anos. Então, durante 40 anos dessa peregrinação, esse povo foi alimentado por Deus todos os dias, sem nenhuma falha. Ou seja, Deus nunca deixou o povo com fome, Deus nunca deixou o povo sem as necessidades básicas, sem a água. Enfim, Deus sustentou esse povo, ele tira esse povo com a mão poderosa lá do Egito, conduz eles a uma nova terra, e nesse caminho, nessa condução, ele não permite que nada venha a faltar aos seus filhos, nada do que é suprimento básico. E isso é uma coisa que eu sempre converso com os meus amigos que dizem: olha, mas eu tenho muita coisa que eu não tenho. Uma coisa são os seus desejos, outras coisas são as necessidades básicas. Aquilo que são básicos, Deus ele sustenta sim, e até hoje, quer seja por uma ação dos irmãos que se juntam para abençoar uma família que estava passando por uma necessidade. Nós sabemos que quando o povo de Deus se une, os cristãos, aqueles que precisam, ainda que não sejam cristãos, esses não passam necessidade. A questão é que falta sim às vezes a união do povo, mas se o povo desse as mãos para cuidar mais dos outros nesse sentido e menos nos seus próprios interesses, eu não tenho dúvida que nós teríamos um mundo melhor, minimamente com menos fome. Sobre essa questão da fome, exclusivamente eu recebi um e-mail por esses dias falando sobre essa questão da fome do mundo. A fome é um problema que tem solução. Eu vou te dar um exemplo, uma conta muito básica de um estudo que fizeram, que se durante um ano apenas, parasse de se fazer propagandas nesse mundo de modas e revertesse esses recursos para esse trabalho humanitário contra a fome seria erradicada nesse planeta. Então, na verdade, o que falta é interesse.
E isto é muito claro. Em estudo meramente matemático a gente chega nessa conclusão, mas isso também é um alerta para nós, porque da mesma forma que nós somos sustentados por Deus, nada do que nós temos não é um mérito nosso, é tudo pela graça de Deus, que nós não nos esqueçamos de que essa graça que nós recebemos nós devemos também levar a outras pessoas.